Nós queremos saudar a todos e a todas que aqui se faz presente, para você também que estará assistindo esta mensagem no YouTube nos próximos dias ou até mesmo no dia de hoje, com a paz gloriosa do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. Nossa gratidão a todos que aqui se fazem presente, nossa gratidão a todos que estarão também acompanhando, esta mensagem. Em especial, ela pode não estar entendendo ainda, mas alguns meses atrás nós recebemos aqui a notícia do nascimento da Aurora. Nós parabenizamos o Ricardo, mas Aurorazinha, você já se fazia presente no nosso meio. Hoje você veio confirmar essa grande alegria, essa bênção do vovô e de todos nós. E também a Lohane, Que Deus possa... É Lohane ou Lorane? Lohane, Então que Deus possa te abençoar também ricamente, tá? Sinta-se à vontade, Deus abençoe. O mesmo para vocês que estarão com suas crianças lá no YouTube, que Deus possa abençoá-los ricamente. Então, nós vamos estar fazendo a leitura da palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 4. Evangelho de João 1:4. Já está projetado ali, Diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Até aqui. Vamos levantar uma oração ao Senhor, Dizendo: Deus maravilhoso, Pai eterno, nós aqui estamos, Senhor, um corpo só, num só espírito, pronto para adorar e glorificar o Teu nome. Nós já, Senhor, Te louvamos. E agora, Senhor, com a leitura da Tua palavra, que é bênção, que é luz para nossas vidas, nos tirando das trevas, também, Senhor Deus, nos dando vida e vida em abundância. Nós queremos nesta hora, Senhor, Te suplicar que o Senhor visita a nossa maior necessidade, que é termos um compromisso de salvação. Visita, Senhor Deus, naquilo que nós entramos aqui neste lugar, necessitados e que nós não podíamos vencer. Mas sabemos que o Senhor é um Deus que vence todas as batalhas. Assim nos abençoa, Senhor, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. O nosso título, anota aí, Ágata: uma recusa fatídica. Uma recusa fatídica. E no desenrolar da mensagem, nós vamos entender o porquê do título. Porque a palavra inicia dizendo: o título é: o Verbo se fez carne. Jesus, ele se fez carne, como havia sido prometido, de que o Messias viria para salvar a humanidade da condenação imposta pelo pecado. E o povo de Israel, o povo judeu, ele esperou o Messias, e ao longo dos séculos que foram se sucedendo, ele sempre com os cerimoniais apontando para a vinda, para o sacrifício do Senhor Jesus, e ele veio, e eles não entenderam que eles estavam diante do Messias, o prometido. E eles o levam a uma condenação e à morte. E João, o apóstolo, ele vai escrever esse quarto evangelho aproximadamente entre o ano 80 e 90. Portanto, quando ele vai escrever o evangelho, o Senhor Jesus ele já havia
sido morto e ressuscitado e estava com o Pai. E ele vai registrar todos esses acontecimentos. Mas para nós o que é importante aqui, nesta mensagem, é entender de que é comum nós falarmos que o bem mais precioso que nós temos, abaixo de Deus, é a vida. Porque a vida é insubstituível. Não dá para me trocar uma vida que eu tenho por uma outra. Porque é esta que eu recebi e com ela eu vou até o final da minha caminhada. Mas o interessante é que esse bem que é a vida nos fala profundamente, porque todas as vezes que nós nos encontramos num perigo, a primeira preocupação que nós temos é de nós preservarmos. E isso é uma realidade. E nós vamos observar de que a vida, ela está dentro de uma temporalidade. Não por acaso, nós poderíamos trazer aqui, entre outros tantos textos, mas nós poderíamos trazer aqui o texto de Eclesiastes 3:2, que nós vamos ler. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Nenhum de nós escaparemos dessa condição. Mas, pastor Carlos, interessante, porque o que é a vida? A vida nada mais é do que um momento de experiência que nós passaremos aqui, mas que certamente nós iremos perecer. E isto levou Moisés a escrever um salmo maravilhoso. Eu, muito particularmente, confesso para vocês que eu gosto muito de ler esse salmo, que é o Salmo 90. Mas o versículo 10, Emanuel, especificamente dentro daquilo que nós estamos falando. E o que o Salmo 90 diz? A duração está projetado lá, não está? Então, vamos ver. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui. Onde é mesmo que o Salmo está? Está lá no início da Bíblia? Não, na minha está no meio, tá bom. Glória a Deus, né? E diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chega a 80, o melhor deles é canseiro e enfado. Embora eu esteja chegando já em 80 e eu estou cada dia sem cansaço nenhum. Tá? Por quê? Porque eu já coloquei eles todos para fora. Entendeu? Pois tudo passa rapidamente e nós voamos. Alguém disse que a vida é um sopro. A vida, aí a Bíblia já diz que é um conto ligeiro. Conto ligeiro é aquele livrinho com meia dúzia aurora, tudo bem? O conto ligeiro é aquele livrinho que eu começo a ler de manhã, meia dúzia, 10 páginas, 20 páginas, e no final da tarde eu acabei de ler. Assim é a nossa vida. É só você observar, você que já passou dos 30, dos 40, dos 50, às vezes você se pega lembrando de quando você estava ainda homem jogando bolinha de gude, que nem existe mais, né? E meninas brincando de boneca, de casinha, e isso te ensinaram desde cedo, e é um problema, porque ninguém falou que você ia trabalhar a vida inteira nisso. Nem precisava ter iniciado a brincadeira. Não é, irmã Dolores? Não tem jeito, né? A cozinha é a companheira de sempre. Pois bem, meus amados, a vida é isso. É tudo muito rápido, muito rápido. E nós
vamos observar de que há necessidade de se romper com essa condição. Por quê? Porque se a vida aqui é temporária, a nossa alma, o nosso espírito, ele não é temporário. Ele tem uma necessidade. E qual é a necessidade? A necessidade é de viver para sempre. E há um texto na Bíblia que eu quero compartilhar com vocês, que já observou uma coisa? Nós repetimos o início dele. Mas a gente não repete o final, que é o principal. Porque o início dele, ele diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Aí você fecha a Bíblia e acabou. Você esqueceu do principal bênção. Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10. Se eu estiver errado, depois vocês vão me corrigir, hein? João, capítulo 10, versículo 10. Vê se, vamos conferir, para ver se não inicia dessa forma, né? O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Ponto e vírgula. Agora está o principal, ó. Olha o principal do texto aqui, ó. Jesus dizendo assim: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Isto é, vida após a morte. Morte esta que todos nós vamos passar. Não por acaso a palavra diz que a morte é o último inimigo que nós vamos vencer. Olha que coisa maravilhosa. Então, o Senhor Jesus, certa vez, diante de um clamor de duas amigas, Marta e Maria, a respeito de Lázaro, que havia morrido há 4 dias, e o Senhor Jesus, ele chega ali e fala algo maravilhoso. Diz assim: Lázaro, sai para fora. Ele já estava morto há 4 dias. E as irmãs dizem assim: já cheira mal, Senhor. Ele diz assim, vamos lá, Evangelho de João, do capítulo 11, vamos ver o versículo 25 e 26. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é vida em abundância. É o convite de Jesus para a minha vida, para a sua vida que está aí no YouTube, para você que está aqui na igreja nesta noite. Venha Jesus. Não é uma pregação do pastor Carlos que quer que você seja um crente. Na realidade, é o Espírito Santo que está te convidando a vir a Jesus, porque Ele será aquele que é capaz de fazer com que você viva eternamente. Quem sabe você ainda continua duvidoso e o Senhor está te chamando hoje. Venha sem demora. O momento é agora. Nós não podemos esperar depois que nós morrermos, porque aí não há mais jeito. É o convite. E o Senhor diz assim: porque quem crê em mim, ainda que morto, olha que coisa maravilhosa, ainda que morto, viverá. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Glória a Deus. Pois bem, meus amados, e nós vamos observarmos de que esse princípio de que em Jesus nós temos a vida eterna, nós podemos ver de que Israel rejeitou.
Ele rejeitou o Senhor Jesus. Mas isso, olha como é maravilhoso. Presta atenção, Marcela, não pegou Deus, entendeu? De surpresa. Não pegou Deus de surpresa essa rejeição. Porque nós vamos observar, Emanuel, lá em Isaías, no capítulo 30, versículo 15. Isaías 30, 15. Olha só o que a palavra, ela nos presenteia. Tá? 30, 15. Que diz assim: porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel, em vós converterdes e em repousardes, estaria, olha, uma condição, estaria, não é? Pois, hein? A vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quiseste. Duro para um pai, para um Deus que é puro amor, ver o processo de rejeição. Profetizado. Mas profetizado quando? Se você somar que Jesus teria vivido e sido sacrificado por volta de 31 anos aproximadamente, a 33 anos, segundo alguns, se você somar que quando o profeta Isaías falou esta palavra, foi 800 anos antes do Senhor Jesus vir, então nós estamos falando 830 e poucos anos antes. Deus já havia falado que a rejeição haveria de ocorrer. Veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas agora a palavra está falando comigo e com você. Mas a todos que o receberam, foram feitos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Entretanto, todos que os receberam, não é? João 1, 11 e 12. 1, 11 e 12. Veio para que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam e creem no seu nome, deu-nos o poder de serem filhos de Deus. É simples assim. E nós dizemos: preciso fazer muita coisa para se tornar filho de Deus? Vou dar uma notícia aqui para vocês. Eu já ouvi, você certamente já ouviu, muitas vezes as pessoas dizerem assim: eu também sou filho de Deus. Já ouviram? Quem já ouviu? Muitos, né? Já falaram: eu também sou filho de Deus. Mas é um engano. É um engano. Porque na realidade, você é criatura, mas você não é filho de Deus. Para ser filho de Deus, é necessário que você creia e aceite o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Porque se isso não acontecer, você vai continuar como criatura. E aí, aparentemente, você pode até estar orando, mas não é Deus que vai receber. Porque a palavra diz que Deus não ouve pecador. Mas se Deus não ouve pecador, não adianta você orar. Quem está recebendo e de repente fazendo a obra que você está pedindo é o inimigo da sua alma e das nossas almas. Deu para entender isso? Amém? Então, veja bem. Outra coisa que eu queria deixar aqui para vocês, bem marcado. É muito comum alguém falar com você sobre uma série de coisas religiosas, mas nós precisamos tomarmos cuidado, porque não tem essa
de morrer e tornar a nascer aqui de novo. Não tem. Por que isso, pastor Carlos? Porque eu uso da palavra de Deus, que está lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27. Estamos passando a mensagem ao mesmo tempo, entregando para vocês a referência para que de hoje para amanhã vocês possam examinar e verificar a veracidade desta mensagem. Então, a palavra diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, não duas, não é três, não é quatro, não é 10, uma vez, morreu uma vez, vindo depois disso o juízo. Por isso que é muito comum, eu não tenho nada a ver com outras religiões, eu fui chamado para ministrar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o homem só morre uma vez. Depois vem o juízo. Então, depois que morre, não adianta levantar a oração. Depois que morre, não adianta fazer uma série de atos que normalmente, às vezes, as pessoas costumam fazer. Não adianta, eu vou dia 2 de novembro, a minha mãe gostava muito de cocada, então dia 2 de novembro eu vou levar a cocada. Ah é? Você vai levar? Um conselho, embrulha bem direitinho, porque o coveiro ele pode gostar e comer, porque é o único que pode aproveitar, ou outra pessoa que ali está. Mas a minha mãe que partiu já no longínquo ano de 2009, no mês de fevereiro, ela não vai comer mais. E eu quero deixar uma coisa aqui para vocês. Eu sempre digo isso. Certa vez, o rei Davi, ele cometeu um pecado, aonde ele teve uma relação com uma mulher de um capitão do seu exército que estava em guerra. E ela engravidou. Imediatamente, o rei Davi mandou chamar o capitão lá do seu exército: vem cá, você ficar de folga aqui uns dias, porque ele queria encobrir o pecado dele. Mas o capitão veio e ficou na calçada, em frente à casa dele. E Davi mandou falar com ele: aqui, você não vai entrar. Tem gente que é superior mesmo, né? Ele disse assim: não, rei, eu não posso entrar. Eu não posso saborear os prazeres da vida quando os meus homens estão lá na frente de guerra morrendo. Aí Davi disse assim, o seu chefe, seu comandante-chefe: volta com ele para frente da batalha e coloca ele na frente. E lá ele morreu. Passado tempo, nasce a criança. A mãe, para vocês lembrarem, é Batseba. Batseba teve a criança e não demorou muito aquela criança. Ela adoeceu. E Davi se apavorou. Ele começou a fazer jejum, não tomava banho, não se alimentava, e ali e tal. Passado alguns dias, o rei Davi olhou um cochicho dos serviçais, cochichando para cá, para lá, para lá. Já viu como é que é? Fofoqueiro tem tudo quanto é lugar e desde sempre, né? Pois bem, ele, atento, disse assim: prepara o meu banho, prepara a minha refeição. Aí alguém perguntou: mas rei, quando a criança estava viva, você não fez nada disso, agora que ela morreu, você vai fazer? Agora fica o ensino para mim e para todos nós. Ele disse assim: olha, essa criança, ela nunca mais vai voltar para mim. Mas um dia eu irei a ela. Me lembro que nós temos um pai e mãe de um irmão que aqui está
de outro irmão que aqui está, são 2, que eles morreram no Senhor. Do Renato e Ricardo. Eles nunca mais vão voltar. Mas um dia vocês irão a eles. No tempo do Senhor, vocês vão se converter. No tempo do Senhor, vocês vão dobrar o joelho diante desse Deus maravilhoso. E no dia que vocês passarem, vocês reencontrarão com eles. Eles não voltarão mais. Olha a beleza, você que está no YouTube, olha a beleza da palavra. O mundo não tem esperança, morreu, o máximo que você coloca é no túmulo uma plaquinha, aqui viveu fulano, Beltrano, Beltrano, Beltrano. Daqui a 1000 anos, se o Senhor Jesus não voltar, nem aquela placa vai permanecer. Provavelmente naquele lugar onde era um cemitério, de repente eles vão erguer uma cidade. Não fica pó sobre pó. Mas a sua natureza, que é espiritual, vai estar com o Senhor. E naquele grande dia, no dia que nós esperamos, em novos céus, nova terra, nós estaremos com nossos corpos glorificados. E corpos glorificados não terão mais enfermidade, não haverá mais morte, porque Jesus venceu a morte na cruz do Calvário para te dar vida. E eu tenho um livro que diz assim, a morte da morte, nessa grossura assim falando. Em todo momento do livro diz assim, Jesus venceu a morte. E o que está faltando para você que está no YouTube? E o que está faltando para você que está aí na igreja? Diz assim, eu recebo essa vitória. Eu recebo essa vitória. Repete comigo. Eu recebo essa vitória. É a vitória da vida. E vida eterna. Imagina um dia que a morte não haverá mais. Imagina um dia que você não vai derramar mais lágrimas. Imagina um dia que você não vai sentir mais dores. Imagina um dia em que ninguém vai fazer injustiça com você. Mas por que isso, pastor? Porque Deus nos revelou de que lá será tudo puro amor. Ruas de ouro, rios de cristal, árvore da vida, alimentando-nos por todo sempre. Eu sempre digo, vale a pena, vale a pena. Você vai trocar a vida eterna pelo prazer de uma vida de alguns anos aqui, de sofrimento, de luta, de dificuldade. Aquele colega de trabalho que você deu uma mão para ele, é aquele cara que vai chegar e fazer calúnia sua com seu patrão. É duro, essa vida é dura, é muita dificuldade. Eu não estou nem falando sobre religião, cada um leva o credo que quiser, não é? Mas eu quero dizer, até mesmo um crente pode também fazer algo que vá te prejudicar. Por quê? Porque nós somos seres falíveis. Nós somos seres que pecamos, que erramos, que falhamos. Mas uma coisa eu digo para vocês, o Espírito Santo nos corrige. Amém? Que Deus possa abençoá-los e nos abençoar ricamente com a paz do Senhor Jesus.